Olá, irmãos, a paz, sejam bem-vindos a mais um Conselho Pastoral. Hoje eu quero estar falando de um tema que eu considero ele muito importante, por isso que a gente vai estar comentando um pouquinho sobre ele nesse vídeo, e eu tenho certeza que isso vai fazer com que você reflita um pouquinho mais também sobre esse assunto, que na minha opinião é muito importante. Eu quero falar sobre unidade e a importância disso no corpo de Cristo, né? A Bíblia fala de vários assuntos que são relevantes, mas eu quero destacar hoje um pouquinho a importância da unidade no corpo de Cristo. Nós temos visto que esses dias têm sido dias diferentes, dias difíceis, onde opiniões, pensamentos, pontos de vista têm de certa forma danificado a amizade, né, o relacionamento de muitas pessoas. E quando eu vejo essas coisas, a primeira coisa que eu penso é como o corpo de Cristo deve se comportar em meio a tudo isso. Até porque nós devemos levar em conta que nós não somos do mundo, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E você deve lembrar das palavras que Jesus falou. Jesus disse que as pessoas iriam ver as nossas boas obras, iriam glorificar a Deus que está nos céus. Então, veja, o Evangelho ele não é baseado somente em liturgias, mas o Evangelho está baseado nas nossas atitudes. É como nós nos comportamos diante daquilo que nós já sabemos e já temos da palavra. Eu quero lembrar a você uma história na Bíblia que me chama muita atenção, né? Mas ela tem algumas características que nós podemos trazer para o lado positivo. E é a história da Torre de Babel. Acredito que você deve conhecer essa história. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1, quando diz que aqueles homens começaram a construir uma torre. E o propósito dessa construção não é para que o nome de Deus fosse exaltado. Na verdade, eles queriam que os seus nomes se tornassem conhecidos, célebres, como a Bíblia fala. E eles começaram a construir, eles começaram a levantar aquela torre, e a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. E o que me chama a atenção são as palavras do Senhor em meio àquela construção totalmente sem propósito divino. As palavras do Senhor foi: pelo fato deles falarem a mesma coisa, tudo que eles tentarem fazer, não haverá impossível para eles, porque eles falam a mesma coisa. Veja que coisa importante, trazendo isso para os dias de hoje. A Igreja de Cristo, ela não pode perder, ela não pode esquecer de preservar uma coisa que vai trazer saúde e, detalhe, vou ainda mais longe, que vai fazer com que a bênção de Deus repouse sobre ela, que é a unidade. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo onde pensamentos, repito, pensamentos, comportamentos, né, gostos, né, de várias pessoas, né, as pessoas elas hoje não estão conseguindo se entender. Elas não estão conseguindo conviver com as diferenças. Isso é muito complicado, porque eu percebo que isso também tem danificado muito relacionamentos. E a gente esquece que os relacionamentos eles são essenciais para o nosso crescimento. Foi isso que Jesus falou, lá no livro de João, no capítulo 17 e no verso 20. Preste atenção no que ele fala. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Eu acho maravilhoso essas últimas palavras de Jesus, porque ele deixa muito claro que a unidade vai produzir um efeito na vida daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas também vai produzir um efeito na vida daqueles que já conhecem Jesus. É na unidade que o mundo vai conhecer quem é Jesus, mas é também na unidade que aqueles que já servem a Jesus vão ser aperfeiçoados, porque na verdade nós precisamos ter isso em mente, que é na convivência, é nas diferenças que nós seremos aperfeiçoados. É nas diferenças, nos pontos de vista diferentes, coisas que pensamos ou acreditamos diferentes uns dos outros, que nós vamos ter que chegar a um consenso para preservar uma coisa chamada unidade. Porque a unidade do Espírito, como Paulo fala também no livro de Efésios, ela é importantíssima para a saúde do corpo. Isso significa que eu devo sempre colocar os interesses de Deus acima dos meus. E sempre, em qualquer momento, na oportunidade que eu tiver, não estar colocando os meus interesses, aquilo que eu acredito que seja verdade, os meus pontos de vista, as minhas opiniões, acima da palavra de Deus, mas sempre sujeitando elas à palavra de Deus, à vontade de Deus, para preservar a unidade do corpo, para preservar aquilo que Deus tanto preserva. Por isso que eu chamo a sua atenção nesse momento, e que essa palavra ela possa fazer com que você reflita acerca desse assunto que é tão importante, mas ao mesmo tempo tão desconsiderado pela maioria das pessoas que não entendem a importância dele. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te trazer paz e luz em todo momento da sua vida, e que você possa viver a vontade de Deus de forma plena, no nome de Jesus.